Bora lá, galera. A gente vai falar aqui hoje sobre as fake news e os novos desafios para o campo da segurança pública, certo? E vejam só, a questão das fake news está relacionada diretamente com um tema muito polêmico e também muito sério, que é a ideia da liberdade de expressão. Galera, olha só, não tem como a gente falar de liberdade de expressão sem rememorar o que é que fez essa ideia surgir, certo? Lá no século XVII, um filósofo chamado John Locke trouxe a seguinte ideia que foi incorporada à Constituição Federal da gente de 1988. E a ideia é a seguinte, é de que todas as pessoas são páginas em branco. Vejam essa metáfora. Todas as pessoas são páginas em branco e elas são constituídas, ou seja, elas são inscritas ou escritas, se a gente quiser pegar a metáfora de forma literal aí, por base naquilo que elas viveram, nas experiências, na cultura e na educação delas. O que isso significa? Que nós defendemos verdades que na verdade são só nossas. Que as pessoas matam e morrem por verdades que não são universais. Então, cada pessoa, com a experiência que teve, com a cultura que teve, com a instrução que teve, pensa de uma forma. Então, a gente não pode, nem agora no século XXI, que a gente está na era da comunicação, nem em qualquer outro período do mundo, a gente não pode pensar em unificar as pessoas. As pessoas não vão, em momento algum, pensar igual. Não tem como a gente fazer isso. A gente não pode uniformizar as pessoas para que elas concordem umas com as outras. Isso não existe. Isso seria uma utopia. Até porque as pessoas vivem em culturas diferentes, em espaços diferentes, e os espaços, as culturas, as idades, as experiências, tudo isso tem a ver com a forma que a pessoa vai ver, enxergar o mundo, vai compreender as situações e também vai impactar naquilo que para elas é ou não valoroso. Ou seja, o conjunto, o bloquinho de valores que a pessoa vai carregar para a vida. Então, o John Locke, ele deu essa ideia, né, lá no século XVII, de que era preciso que as pessoas começassem a observar essas diferenças, sobretudo de pensamento, de forma de enxergar o mundo, de uma maneira diferente do que era visto. Por quê? Porque os colonizadores, né, os países colonizadores, eles sempre tiveram aquela ideia de que a ideia deles, né, o pensamento deles, a ideologia que eles traziam, as crenças deles eram mais evoluídas do que a dos países que eles submetiam. Lembra daquela história do imperialismo, né? Então, os países, as grandes potências europeias, elas sempre foram imperialistas e hoje aqui nas Américas nós temos os Estados Unidos, que é o país imperialista das Américas, tá? A gente só tem os Estados Unidos que é imperialista aqui, mas na Europa nós temos alguns países, né? Então a gente tem Itália, tem França, tem Inglaterra, tem Portugal, né? O Reino Unido ali de modo geral, alguns países do Reino Unido, a Alemanha é imperialista, o Japão a China certo? Então a gente tem esses países aí que são colonizadores, o Egito a Grécia também. Então a gente tem esses países que são Roma, né? Colonizador, eu falei já, né, de Itália. Então a gente tem esses países que são colonizadores e esses países imperialistas, eles submetem com a ideia de que a cultura deles é melhor, certo? Mas isso aí não é verdade. A cultura pode ser superior, claro, mais desenvolvida, claro que ela pode ser. Quanto mais instrução o país tem, mais desenvolvida é a visão dele, com certeza. Então, isso aí é uma questão. Daí a você dizer que é superior a outra forma de vida, já é um pouco exceder os limites, entendem? Então, digamos, as terras indígenas perderam, né, culturas riquíssimas como a Inca, Maia e Azteca. Perderam por quê? Porque os colonizadores portugueses
por exemplo, e os espanhóis destruíram os registros, né, a memória dessas culturas. E ainda tem alguns resquícios, claro, mas tem muito pouco do que tinha para a gente reconstituir a sabedoria desse povo. Então, hoje no campo da medicina, não tem ninguém que tenha contribuído mais, né, do que, por exemplo, os indianos e ou seja, né, os orientais lá, os indianos e os índios. Então, a grande contribuição no campo da medicina é desses dois povos, que a gente simplesmente desvaloriza e descredencia. A gente não valoriza o discurso produzido por esses povos. Por quê? Porque a gente só valoriza o discurso dos dominadores. E nem os índios são dominadores, nem os indianos são. Tá? Os indianos também não são colonizadores. A Índia não é um país imperialista. Beleza? Então a gente vai discutir essa questão da liberdade de expressão, porque é ela que está por trás da fake news. A liberdade de expressão foi uma conquista constitucional, né? Ela entrou para a Constituição por causa de um problema que foi gerado na sociedade, que foi a ideia lá, vocês lembram da Constituição Francesa, né, de 1789, a gente já falou sobre ela em outros bloquinhos de aula. Então, na Constituição Francesa, surgiu, né, pouco antes, né, o que fez com que a Constituição Francesa acontecesse foi a ideia de que o povo podia se unir com a burguesia ascendente para tomar o poder das mãos dos latifundiários, que só criavam leis para eles, que eram os proprietários de terra, só criavam leis para eles e não favoreciam essa outra classe, nem que era o povo, né, e essa classe que estava ascendendo, que era a burguesia. Então, lembrando que os burgueses eram colonos, em maioria, que tinham escapado da escravização. E aí se tornaram os pequenos comerciantes e foram crescendo. E depois começaram a ser os grandes industriais, que hoje aparelham o Estado junto com os grandes latifundiários. Então, os burgueses cresceram ao ponto de chegar a parear com a galera que eles queriam derrubar, que era a turma da aristocracia, os proprietários de terra. Certo? Então, como é que aconteceu aquela Revolução Francesa? Aconteceu assim, o povo se juntou com a burguesia que estava surgindo e eles fizeram a Constituição baseada nas ideias dos filósofos iluministas do século XVI, XVII. Ficou linda a Constituição, como até hoje a gente tem, né? A Constituição cidadã brasileira, ela é toda baseada praticamente na Constituição francesa. Então, é lindo o ideário da Constituição, né, de direitos para todos e tal. Essa ideia daí, ela surge lá no século XVI para o XVII, com os filósofos iluministas. Só que acontece o quê? Depois que essa Constituição ela começa a vigorar na França, né, a Constituição Francesa, quando ela começa essa forma de governo para o povo, né, começa a acontecer lá na França, que é o que a gente chama de uma democracia, né, que antes era monarquia. Então, a democracia só tem espaço a partir desse novo discurso de que os bens têm que ser para todos, né? Os bens sociais são para todos e ao Estado cabe agenciar, né, essas situações que vão surgindo em benefício de toda a sociedade, né, de um modo geral. Só que aí acontece o seguinte, nesse mesmo período, né, em que a Revolução Francesa aconteceu, né, século XVIII ali para o século XIX, então foram 10 anos mais ou menos que, até o final ali do século XIX a 1700, século XVIII para o século XIX, até o final mais ou menos do século XIX, aí começam a surgir aquelas ideias ali do Karl Marx, né? Então, as ideias do Karl Marx, elas juntaram com as ideias lá dos iluministas, dos filósofos iluministas, e começaram a pressionar, né, os países, de um modo geral, que trabalhavam com a ideia, só existia a direita, né? Não existia esse negócio de esquerda ainda. Então, a esquerda vai surgir lá no século XIX na Inglaterra. Então, só existia a direita. Então, quem é que aparelhava os estados? Eram só as elites econômicas. Então, a direita ela é composta
das elites econômicas, né? Foram elas que criaram esse movimento, né? Esse modo político, esse olhar político que a gente chama de direita. E aí que a direita, no século XX, né, ela começa a querer desfazer esses privilégios que começaram a entrar com a Constituição Francesa. Então começa na Itália a ideia, mas aí chega ali na Alemanha. Então a gente teve a Alemanha como o grande carro-chefe, né, dessa questão dos totalitarismos, porque o Hitler não só criou essa coisa do nazismo, como ainda teve a questão do Holocausto, né? Então, o nazismo, que é o totalitarismo alemão, ele traz a ideia de... O nazismo traz a ideia de purificação do povo. E a purificação, ela quer dizer o quê? As elites é que regem o povo, e o resto que não é elite e que não é a raça pura alemã deve ser morto, dizimado, queimado, daquela forma que o Hitler fazia, né? Então essa purificação é uma purificação de elites, sempre elites econômicas, certo? Então Hitler veio com esse discurso aí de fim dos judeus para justificar, né? Para justificar a, digamos assim, a proibição, né, dessas novas ideias de oportunidade política para o povo, tá? Então, para que a burguesia, que já estava ali na indústria, né, a burguesia e a aristocracia não saíssem do poder, tiveram que montar essa questão, né, que a gente chama de totalitarismo, para inibir a ideia do povo participar dos governos. Então isso aconteceu na Alemanha, aí isso acontece lá na Itália, né, com Mussolini, o fim do comunismo, né? Então o discurso do Mussolini é acabar com os comunistas, acabar com essa ideia de terra comunal. Então lá na União Soviética, o Lenin já vinha trabalhando essa ideia, né, de terra comum para todos, de pegar as terras de todo mundo, juntar no Estado, né, e o Estado gerir as terras de modo que ninguém mais tivesse propriedade privada e que ninguém precisasse pagar por ela, porque a propriedade seria emprestada para todo mundo teria essa propriedade, né? Então na União Soviética eles fazem dessa forma, o totalitarismo do Stalin, né? Porque depois do Lenin veio o Stalin e foi o Stalin que instaurou o totalitarismo. O governo de Lenin ainda não era totalitário. Então, quando o Stalin chega, é que ele vai fazer essa ditadura do fim da propriedade privada. E o Stalin acaba expulsando os russos, né? Expulsando os russos do país, as elites econômicas. Então, a galera que não queria dar as terras e que teve que dar de qualquer forma, porque também foi militarizado. Toda ditadura é uma imposição, né? Então, foi assim que aconteceu a ditadura também do Stalin. Essa turma daí que fugiu, né, da Rússia nesse momento de ditadura, essa extrema-direita, ela foi parar onde? Ela foi criar a máfia russa, né, que a gente já falou aí em outras aulas. Ela criou a máfia russa, que é uma das máfias mais perigosas e mais bem equipadas do mundo, né? E hoje a máfia russa, ela está em maior parte não na Rússia, mas nos Estados Unidos, né? É por ali que ela fica. Então, nós tivemos o franquismo na Espanha e o discurso era unificação e era contra o comunismo. Na Espanha, a ideia era de que tinha que unificar a religião, né? Tinha que unificar a cultura, que era permitida na sociedade, e tinha que acabar com o comunismo, né? Então, teve essa questão na Espanha também, fim aos comunistas. O salazarismo em Portugal também tinha essa questão do anticomunismo, né? Era o antissocialismo em Portugal. E no Brasil nós também tivemos a caça aos comunistas, que foi o nosso integralismo. E por incrível que pareça, o discurso brasileiro era Deus, a pátria e a família. Esse era o discurso da turma da direita que matava
os comunistas aqui no Brasil, né, na época da ditadura. Então, quem teve aqui parente que era de tendências, né, de esquerda, sabe que os caras sumiram. A galera que tinha qualquer ideia nesse sentido sumia e era torturada. Então, galera, a liberdade de expressão, ela significa o fim da tortura pela forma de pensar. Imagina se uma pessoa deve morrer e ser torturada porque ela pensa que as terras do mundo devem ser comuns a todas as pessoas. Porque os índios morreram porque eles tinham esse pensamento. Então os índios, eles, quando as terras deles foram invadidas, então os índios não tinham essa ideia de uso da terra, de propriedade da terra, né? Os índios, eles viam a terra como um lugar de uso. Eles plantavam, cuidavam da terra, não tinha esse negócio de desmatação na época do desmatamento, na época dos índios. Então os índios cuidavam da terra, plantavam na terra e comiam na terra. Então não tinha essa coisa de indústria, não tinha indústria alimentícia, nada. Tudo que eles comiam estava ali. Aquilo que a gente também já falou em outras aulas, né? Então, os índios, eles não eram consumistas. Eles não precisavam consumir absolutamente nada. Tudo que eles tinham era de subsistência. Ou seja, tudo estava na terra. Mas depois do surgimento da indústria, quem não é público consumidor não interessa a indústria. Então, só interessa a indústria quem consome. Por isso que as pessoas mais pobres que vocês conhecem têm televisão em casa. Por que a televisão é tão facilitada em 24 vezes? Porque é a televisão que está dentro da casa das pessoas que faz as pessoas consumirem. É a televisão que passa a ideologia do consumo, a ideologia daquilo que deve ser comprado pelo povo. Então a pessoa pode não ter comida dentro de casa, mas ela tem 2 televisões. Percebam isso, né? Então, a cultura do consumo aparece ali. Aí depois, as pessoas que não têm condições de consumir e elas estão assistindo aquelas mesmas novelas, aqueles mesmos programas, vendo aquelas mesmas propagandas que as pessoas que podem consumir, aí elas vão para onde? Para a violência, para conseguir isso. Então é uma cadeia, né? Essa é uma cadeia muito bem preparada, muito bem articulada. Então, vejam que a gente não pode matar ninguém pela forma de pensar. As pessoas têm liberdade para pensar como elas querem, até porque elas pensam de acordo com o grau de instrução delas. A gente não pode criticar uma pessoa por ela ter mais ou menos instrução, certo? Então isso aí, a gente não pode matar uma pessoa por causa disso. Mas na França foi construída uma cadeia chamada Bastilha, e nessa cadeia chamada Bastilha eram os intelectuais franceses que eram presos, capturados e torturados. Porque eles tentavam explicar nos pasquins, nos jornaizinhos, né, que a gente chama esses jornais escolares aí, para mais parecido com eles, explicar nos pasquins o que é que estava acontecendo. Aí esses intelectuais eram mortos e eram torturados lá dentro da Bastilha. Então a gente não pode permitir que essa conquista que foi nossa, né, nossa também, no Brasil também, né, de pensar como a gente quiser, né, de como a gente pode, na verdade. A gente não pensa como a gente quer, a gente pensa como a gente pode, porque a gente só pensa de acordo com o conhecimento que a gente tem. Então vejam o perigo de não ler, porque o que são as fake news, tá? Deixa eu abrir aqui meus slides. O que são as fake news? São notícias falsas que se aproveitam da desinformação do povo. Então, ora, se as pessoas não se informam, e informação, galera, preste atenção nesse detalhe. A mídia é um aparelho, a mídia é uma indústria, certo? É a indústria da comunicação. E essa indústria, pensem no seguinte, toda indústria tem um dono, certo? E a indústria da mídia tem um dono. Então pensem comigo, se vocês quiserem fazer uma propaganda e vocês colocarem lá na mídia, o produto de vocês durante 30 segundos no intervalo do Faustão, se vocês colocarem, vocês vão pagar
mais de 1 milhão. Pensa comigo, se 30 segundos vale 1 milhão no intervalo do Faustão, significa o quê? Significa que tem muitos milhões de pessoas assistindo, que se você propagandear a sua marca naquele momento, milhões de pessoas vão visualizar o seu produto e querer comprar o seu produto. Então dá um lucro de muito mais de 1 milhão, por isso que as pessoas pagam 1 milhão por 30 segundos. Vocês perceberam a lógica? Agora pensem comigo, uma emissora que vende 30 segundos a 1 milhão, vocês acham que essa emissora é de quem? Do Zé da esquina? Ou essa emissora é dos caras mais ricos que tem no mundo? Parece que essa conclusão é muito simples de se fazer, né? Então, as mídias não são veículos de comunicação, veículos de informação sobre a verdade. Elas não são, certo? O surgimento da imprensa teve esse papel, esse projeto lá com Gutenberg, lá com aquela ideia da tipografia. Mas o aparelho midiático foi comprado pelo poder econômico, né, pelas pessoas que ocupam os grandes espaços, logo no começo, no século XVII já tinha sido comprado. Tanto é que as fake news, né, elas eram muito famosas desde que a imprensa surgiu, lá no século XIV, né, na tipografia. Então, as fake news, os falsos correspondentes, pronto, esses são muito famosos, galera, já existiam falsos correspondentes, tudo quanto é canto, vocês puderem imaginar. Então tinha um falso correspondente na Alemanha, que ficou muito famoso no mundo. Então o cara, eu só não me lembro de onde é que ele dizia que era correspondente, mas ele passou 10 anos enganando a população, porque ele dizia que estava no país e não estava, durante 10 anos. O que isso significa? Significa uma coisa muito simples. Significa que, por exemplo, no Brasil, quando a gente traz uma notícia da Polônia, aí traz uma notícia da Polônia aqui para o Brasil, uma imagem da Polônia. Essa imagem da Polônia não foi capturada por um brasileiro que está lá, um jornalista brasileiro que está lá e viu. Não foi capturada por um brasileiro. Essa imagem que dizem que é de algo da Polônia foi tirada da CNN, de uma mídia americana. Então, a mídia que posta a imagem da Polônia é uma mídia americana e o Brasil não tem correspondente na Polônia. Então, como é que o Brasil vai pegar essa notícia da Polônia se ele quer noticiar esse fato? Ele vai lá na CNN e pega a foto. Vocês já viram isso? As fotos são iguais das mídias. Vocês nunca se perguntaram por que é assim? Tem um filme que mostra isso muito legal, de uma forma muito legal, assim. O filme é muito pesado. É o Abutre. Se vocês forem assistir esse filme, vocês vão ver. Como a imprensa atual, né? É atual que eu digo, atual já de um bom tempo, do século XVII para cá já é assim. Como é que a imprensa se utiliza da vida dos outros para ganhar dinheiro, né? O Abutre é um jornalista. E olha, eu não estou falando que os jornalistas são assim não, tá? O que eu quero dizer é pelo contrário, os jornalistas, eles seguem aquilo que as mídias mandam. Não pense que o jornalista está noticiando ali o que ele quer, o que ele pensa, não tem nada a ver com o que ele pensa nem com o que ele quer. Tem a ver com o que é para ele dizer ali. E muitas vezes a maioria deles nem sabe que aquilo ali está errado. Nem sabe que aquilo ali não é verdade. A maior parte. Mas no México, por exemplo, muitos sabem e eles se recusam a trabalhar para as emissoras. Aí sabe o que acontece com os jornalistas mexicanos? Coloquem depois no Google, morte de jornalista mexicano, para vocês verem. Eles são mortos. Quando eles saem das grandes emissoras e eles começam a divulgar a mentira que existia ali, eles são mortos. Aí quando vocês vão ver assim, de que forma eles são mortos, Priscila? Tiro por trás. Execução. Então não se enganem com a imprensa, tá? A fake news, ela se aproveita da falta de informação, da falta de leitura do povo.
Então, porque o povo acredita que se informa, que é muito inteligente, olhando ali as mídias. Então, por esse motivo, pela falta de instrução no Brasil, é que as mídias existem. Elas são valorizadas, elas são credenciadas pelas pessoas que não leem, tá? Que é o que a cultura chama. Tem vários filósofos, vários autores que trabalham essa questão. O Ortega y Gasset, aqui na América Latina, que é um dos mais famosos, e que fala dessa questão dos mass media, né? Esses mass media são a massa. A massa é alimentada pela notícia falsa. Só que ela pega a notícia falsa e passa como se fosse verdadeira, porque ela acredita que aquilo ali é verdade. Beleza? Então, tem muitos livros escritos sobre esse processo. Muitos livros. Vocês precisam dar uma lida para vocês verem o que eu tô falando, tá? Então, a dubiedade factual que a mídia coloca, ela sugere para que você pesque, aí você diz assim, é isso, mas o que ela queria era que você pescasse dessa forma. É tudo muito articulado, é tudo muito intencional ali, galera. Muito intencional. Não tem nada ali que seja desproposital, não. Então, o próprio Arnaldo Jabbour, eu nem gosto de falar do cara, mas o Arnaldo Jabbour sempre foi um intelectual a serviço do aparelho ideológico do Estado, a serviço das elites econômicas. Então o cara vai lá, como falo, né, já falei em outros vídeos, quebra o ovo, faz aquela crítica toda, e a galera olha assim e diz assim, porra, esse cara é foda, é muito inteligente. Ideologia das classes dominantes, das elites dominantes, aquilo ali não é verdade. Beleza? Então, assim, a gente precisa entender que as mídias não têm nenhuma intenção de trazer pra gente a verdade. Elas misturam o fato, que o fato existe, né? Elas misturam o fato com uma ideologia das classes dominantes e elas botam aquilo ali pra gente. A gente assimila a informação de uma forma completamente equivocada. Completamente. Então, as redes sociais, elas são o quê? O terreno das fake news, né? Então, é importante delimitar os limites entre a fake news e a liberdade de expressão. Por quê? Porque por causa do fenômeno da fake news, a ideia de liberdade de expressão está sendo jogada novamente aí para todo mundo. E aí deve reprimir a imprensa. Isso é um truque, galera, isso é um truque, tá? Então, a imprensa não vai ser reprimida, ela é um órgão poderosíssimo, ela só vai crescer, ela nunca vai sair do ar, certo? Agora, se a gente não tiver mais liberdade de expressão, as pessoas que falam a verdade, as mídias online que falam a verdade, os livros, aí esses vão ser reprimidos. Então, a gente nunca pode encarar a ideia como reprimir o discurso do outro. Deixa as mídias falarem, a gente só precisa estar preparado para entender qual é a manipulação que está presente em cada uma das notícias. Beleza? A gente tem que estar preparado, e aí tem que vir a questão da leitura. Tem que vir a questão dos livros mesmo. Não tem outra forma de se preparar que não seja essa. Não é palatável, não é legalzinho, não é gostosinho, mas é a única forma de não ser enganado. Certo? É a única forma. Então, na Constituição da gente, né, lá no artigo, tô olhando aqui os slides, lá no artigo 5, no inciso 9, aparece a ideia de que a livre expressão e a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ela deve acontecer sem censura. Então, não é para ter censura de imprensa. A imprensa não deve ser censurada. Beleza? Ela tem que continuar. E a gente é que tem que estar preparado para ouvir. Preparado para ouvir e para entender o que aquilo ali significa, né? Então, os usuários das redes, eles fazem o quê? Eles se informam pelas mídias. Então, é como se fosse assim, eles querem ser enganados. É assim que é entendido, né? Então, eles se informam pelas mídias, eles privilegiam os conteúdos de algumas, sei lá, revistas ou redes que são mais credenciadas por eles e que tem a ver com a visão política deles. Então, por exemplo, se a pessoa é de direita e ela vê uma matéria lá na revista Veja, ela vai dizer que aquilo ali é verdade. Aí, se ela é de esquerda e ela vê uma matéria lá na Carta Capital, ela vai dizer que é verdade.
Mas tudo que é revista de direita ou de esquerda está manipulando. Tudo que é revista vai mostrar o ponto de vista da posição política. Então a gente tem que estar preparado para entender o que isso significa. Não pensem que existe outra forma se não é na leitura, não. Não tem, né? Não tem. Então as fake news, elas podem incitar ao quê? Ao crime. Elas podem incitar ao crime. Né? Um tempo desses aí, eu me lembro que uma moça, ela foi... O que aconteceu com ela? Ela foi linchada numa comunidade porque pensaram que ela tinha feito mal a uma criança. Lincharam ela, a comunidade matou a moça. E depois que matou, disseram assim, eita, pô, não era ela não. Foi uma notícia falsa, não era ela não. Quantas pessoas já morreram dessa forma? Muitas. Muitas. Por isso que a gente precisa estar preparado. Então esse negócio de a gente ver uma mensagenzinha, a gente lê a matéria, a gente lê a manchete e passa, compartilha, a gente está contribuindo com essa ideia falsa e mentirosa. Então não repassem. Né? Quando vocês verem, ainda que seja alinhadinho com a visão de vocês, eita, olha só, vou bater no Lula, olha aqui, ele com corrupção, com não sei o quê, ou então vou bater no, sei lá, no Alckmin, ou sei lá, outro político aí de direita. Então, vou divulgar isso aqui porque critica o Bolsonaro. Esqueçam isso, porque quando a gente está compartilhando essas notícias que a gente não sabe se são verdadeiras ou não, a gente está contribuindo com a falsificação da circulação de notícias. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade, porque uma pessoa às vezes acredita na notícia que a gente postou, ou que a gente, sei lá, compartilhou. Né? Eu vejo muita coisa de petição. O pessoal mandando petição contra o presidente da Rússia. Galera, se liga no que isso significa. Porque a gente não pode agir de forma irresponsável. Ah, mas as mídias estão dizendo que a Rússia está em guerra contra a Ucrânia e a gente vai acreditando nessas coisas todas. E a partir daí a gente assina a petição sem saber nem o que aquilo ali significa. Então tem mais critério na hora de lidar com essas questões. Então, por exemplo, aqui, a Divisão de Prevenção e Repressão de Crimes Tecnológicos que a gente tem aqui no Brasil, nessa instituição ainda não tem, né, o crime de fake news. Então ainda não consta como catalogado no Código Penal. Ele aparece lá como... O criminoso, ele responde de que forma quando pratica o fake news? São poucos ainda os que respondem, tá? Pouquíssimos os que respondem por fake news. Porque tem muitas formas de escapar dessa sanção. Mas eles respondem por injúria, difamação, calúnia, né? O que está lá nos artigos 138, 139 e 140 do Código de Direito Penal, né? Mas ainda não há uma punição. Por isso que a forma da gente lidar com as fake news não é proibindo a liberdade de expressão, tá? Não é proibindo a liberdade de expressão e nem tentando punir as pessoas que praticam, porque isso aí seria uma tarefa hercúlea e não dá certo. Então a forma que a gente tem de ir contra o crime de fake news, né, que a segurança pública tem, inclusive, de ir contra, é se informando, é realmente lendo livros específicos sobre aqueles assuntos, porque são os livros que trazem pesquisas sérias e que são validados ou destruídos depois que são escritos. Então, se um livro é destruído depois de escrito pela mentira que ele traz, ele simplesmente cai no limbo, ele não vai nem para as livrarias nem aceitam eles. Então, as chances de você pegar uma notícia que seja falsa num grande livro são muito pequenas, muito pequenas. Beleza? Então, a gente encerra aqui essa discussão sobre as fake news, que são os novos desafios aí da segurança pública.